Boa noite a todos. É um prazer recebê-los nesse mais um lançamento da Compasso dos Ventos Editora. É com grande satisfação que recebemos todos novamente aqui nessa noite. O lançamento do livro Sementes da Razão, do nosso escritor, Dr. Celso Abrão. E esse livro faz parte também do nosso projeto editorial de podermos lançar aqui em Portugal escritores consagrados, premiados do Brasil, que ainda não tinham sido lançados em Portugal. O livro Sementes da Razão é o último que nós lançamos aqui, dessa linha editorial. Já lançamos mais 4 outros livros, do professor Rafael Cardoso, cujo lançamento foi na última segunda-feira, o livro Remanescente. O livro Crônica da Casa Assassinada, do escritor e pintor e dramaturgo brasileiro Lúcio Cardoso, que é um dos mais importantes da literatura contemporânea brasileira, que curiosamente agora em 2018 completou 50 anos do seu falecimento. E mais 2 outros escritores, A Primeira História do Mundo, do escritor Alberto Mussa, que foi vencedor do Prêmio Oceanos, aqui de Portugal, como uma das mais importantes literaturas de ficção histórica envolvendo Portugal e Brasil. Ele lançou cinco livros onde se redige, onde se apresenta a construção da fundação da cidade do Rio de Janeiro, desde das primeiras épocas até mais recentemente na década de 1960. Isso dividido em 5 volumes. E o livro do jornalista Ednei Silvestre, jornalista da Rede Globo de televisão, um especialista em cultura, um dos maiores especialistas em cultura e literatura brasileiros. Também foi premiado pela Academia Brasileira de Letras, foi livro do ano do Brasil do ano de 2010, e que lançou o livro Se Eu Fechar os Olhos Agora, que foi recentemente adaptado pela TV Globo. No ano passado foi lançado uma minissérie de 15 capítulos, que foi exibida no sistema de streaming da Rede Globo, que estará agora, a partir de 2019, na TV aberta, que acreditamos que também será trazido aqui para Portugal. Uma minissérie com a qualidade que a TV Globo sempre coloca nas suas minisséries, com um grande elenco, Antônio Fagundes, Renato Borg e todos os grandes atores brasileiros, que fazem essa adaptação dessa história do jornalista Ednei Silvestre. E chegamos a essa ficção histórica magnífica, que é Sementes da Razão, escrita pelo nosso escritor Celso Abrão, um particular amigo, muito querido, já desde o Brasil. Temos a oportunidade de lançarmos aqui em Portugal. E gostaria de agradecer a presença da senhora Francisca da Franco Lourenço e do professor Luiz Nandinho de Carvalho, que farão a apresentação do livro, bem como todos os nossos queridos amigos que aqui se encontram, o professor Jorge Rio Cardoso, o senhor Leonel e todos os demais que aqui se encontram nessa noite tão agradável. Passo a palavra aos nossos apresentadores e aproveitem todas as observações, que é um livro muito interessante, de fato muito interessante. Obrigado. Coloco-me na posição de quem leu o livro, quem se interessou por ler o livro até ao fim, é verdade, e que, portanto, vos desafiava para uma certa leitura. Comecemos por uma coisa material. O livro tem 376 páginas, é verdade. 3 e 7, 10, 10 e 6, 16, 16, nós fora, 7, o número perfeito. E não podemos deixar de partir destes indícios, destes indicadores, para tentarmos agarrar a realidade, porque a realidade é sempre compósita.
depende daquilo que é e depende daquilo que nós percebemos que é. E a percepção é-nos dada pelo livro, pela materialidade do livro, mas também por aquilo que ele representa. E representa o número 7. Reparem agora noutro ponto. Sementes da razão. O da não tem grande importância porque é um elemento de ligação. Interessa é a palavra sementes e a palavra razão. Soma 14. 14 nós fora 4. É determinante no livro, na estrutura do livro, um fenómeno chamado o fenómeno da iniciação. Essa iniciação tem 4 provas, certo? Está a ver como eu li o livro? Tem 4 provas. Não vou falar agora das provas, mas este sementes da razão está-nos a remeter para uma concepção iniciática. Iniciática tem 4 pontos, já lá vamos adiante ver quais são. E depois temos o nome do autor. Já repararam? Celso Abraão. Celso 5, Abraão 7, 5 e 7, 12, 12 nós fora 3, 3 é o número do equilíbrio. Portanto, temos um livro com um número de páginas e feito por um autor que representam cada uma destas composições aritméticas somadas um número perfeito, um número de equilíbrio. E o título do livro, por sua vez, convida-nos à iniciação e a descobrir quais são essas 4 fases da iniciação. Tudo isto é apresentado de uma forma extremamente interessante e cativante de um romance histórico. Como é que estes ingredientes batem todos certo? Batem certo para quem tem tempo para ler, e esse é que é um dos desafios. Ler, e já agora, não ler tudo corrido, porque ao ler, isso vai nos despertar conhecimentos de história, que todos nós temos, e nós portugueses temos particulares evidências do conhecimento de história que perspassa ao longo do livro. A Idade Média. A Idade Média que em Portugal teve um grande peso cultural, por exemplo, através da Ordem dos Templários, que também se fala no livro dos Templários. A Ordem dos Templários, que depois, na altura das perseguições papais, em Portugal, e reais e papais, em Portugal teve que ser convolada na Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo que é determinante da nossa história em termos da gesta dos descobrimentos, ou, se quiserem, como hoje é politicamente correto, da redescoberta, porque nós só descobrimos coisas que já existiam e que não tínhamos conhecimento, nem todos tinham, da sua existência com olhos ocidentais. Ora, dito isto, eu diria que nós portugueses temos também um interesse especial e uma cultura especial que nos aproxima da problemática do livro, que já estão mesmo a ver. Mete pedreiros livres, mete arquitetos, que são aqueles que desenhavam as catedrais, e já repararam na palavra arquiteto. A palavra arquiteto é composta por arco e teto, ou seja, é composta por uma edificação, por uma construção que exige um grande equilíbrio. Exige equilíbrio nas fundações, exige equilíbrio nas colunas e nas paredes de sustentação, para que finalmente haja o teto. E o teto, se for gótico, ainda mais complexo é. Quer dizer que quem não dominar a técnica da fundação, a técnica do levantar de paredes e a técnica do fecho das abóbodas, quer isso dizer que a capela cai, a igreja cai. Pois aqui, neste livro, há uma derrocada de uma capela, que mata várias pessoas. E então levanta-se um problema que é, porque é que ela caiu? É um dos mistérios do livro. Esse mistério do livro só quase que no final é que se percebe, como um bom thriller, não é? Como um bom escritor que prende o leitor às páginas, e realmente vamos a ver no final, eu não posso desvendar tudo, como é evidente, senão ninguém comprava o livro e depois não convidavam para a próxima apresentação, e portanto, essa parte final em que se descobre o porquê caiu, compreende-se que a capela que estava a ser construída caiu, porque embora fosse dirigida por um pedreiro, esse pedreiro tinha falhado alguma coisa na sua carreira, tinha falhado a iniciação. Isso significa, na realidade, que a iniciação vai junta com outra coisa, é a transmissão.
Em última análise, as famílias transmitem aos seus membros mais novos conhecimentos. A escola transmite conhecimentos. Ninguém nasce ensinado. E esta ideia de transmissão, depois sujeita à avaliação, é que é determinante da apreciação de uma boa iniciação. Se a iniciação falhou, não se adquiriram os conhecimentos da transmissão e depois a pessoa naturalmente vai claudicar. Porque a iniciação que junta à transmissão, no caso concreto de construção de catedrais, leva a que de facto a pessoa que se submete a isto pode, pela perseverança, quer dizer, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela tolerância, aceitar os conselhos e as ordens dos outros e confiar neles, atingir aquilo que se chama a perfeição. E onde é que se atinge a perfeição? Duas interpretações. Ou por via religiosa, porque a pessoa é tão perfeita que está a cumprir com os cânones religiosos, os 12 mandamentos, para simplificar, ou então a perfeição atinge-se quando a pessoa está em sintonia com o universo e se sente em sintonia do universo. São as duas vias, uma mais espiritual panteísta, identificação com o universo, outra mais espiritual religiosa, as duas perfeitamente legítimas. E assim eu chego ao fim dizendo-vos que ao longo do livro há vários elementos muito interessantes. Há uma queda de uma capela, porque quem estava a comandar tinha sido mal iniciado, não vou dar o segredo, ou não iniciado sequer, e essa falha determinou que ele não tivesse recebido por transmissão os conhecimentos necessários, e daí a falha. Isto remete, para quem esteja mais informado, à lenda de Hiram, no construtor do Templo de Salomão. E há outros elementos que aparecem aqui. Aparecem elementos históricos, como, por exemplo, o direito da prima nocte, em bom português, o direito de pernada, que era o direito que os senhores feudais tinham da primeira noite de núpcias de uma noiva. É histórico, é medieval, consta dos livros, mas é um dos elementos do livro. Uma situação em que um senhor feudal usa o seu direito da prima nocte, de pernada, portanto. Depois há aqui outros elementos, como o conceito de cadeia de união. Há outros cadeias muito interessantes, que são a questão dos graus. Há o aprendiz que começa a sua vida de pedreiro, depois há o companheiro que já tem mais conhecimentos, e finalmente há o mestre, e entre os vários mestres há o mestre dos arcos, há o arquimestre, há eventualmente o grão-mestre, que é aquele que tem por sua responsabilidade a condução de uma guilda, de uma loja, de um grupo. Eu não vou vos maçar com mais nada, mas sublinhar um outro conceito, e é o último, prometo não estar a aborrecer-vos, que é o conceito de que os metais deixam-se à porta do templo. Vai-se verificar aqui que uma falha na iniciação que prejudicou a transmissão e que ocasiona um desastre resultou da ambição, quer pelo dinheiro, quer pela honra, quer pela progressão rápida de uma determinada pessoa. Um agradecimento muito especial ao Sr. Fábio Cirino, a quem agradeço imensamente essa oportunidade tão especial de estar aqui hoje em Portugal, lançando Sementes da Razão, com a chancela da prestigiosa editora Compasso dos Vinhos. Muito obrigado, Fábio, e por favor estenda os meus cumprimentos, os meus agradecimentos ao Sr. Jorge Cirino e a toda a sua família. Muitas vezes perguntam assim para mim, por que você, médico, nunca escreveu nada e resolveu escrever um livro? Eu digo que a gente não escreve um livro porque quer. Da mesma maneira, um pintor não pinta um quadro porque ele quer, ou um fotógrafo faz tão belas fotografias como essas que estão aqui porque quer. É porque em um determinado momento brota uma necessidade interior de escrever. E quando eu resolvi escrever Sementes da Razão, foi como consequência da minha vida de médico. Eu sou cirurgião oncológico, eu opero há 35 anos pessoas com câncer, e todo dia eu
assisto e participo de um conflito entre fé, razão e destino. E quanto que a gente necessitaria da fé ou da nossa própria razão para tentar modificar o nosso destino. E eu me vi impedido a escrever algo sobre isso, mas eu não queria escrever algo sobre a minha profissão, sobre o meu dia a dia, eu queria escrever algo bem diferente. Então eu escolhi esse tema da construção de uma catedral gótica por um contexto histórico de fé, razão e destino, sobre a ótica medieval. Uma catedral gótica, ela representa, principalmente na época, representa hoje, o local ideal para a morada de Deus na Terra. Então, quando a gente se depara com uma catedral, ela é muito mais do que uma simples igreja, muito mais do que um simples monumento. Os motivos por que ela foi construída, vale a pena vocês pesquisarem sobre isso. O que levou as pessoas a construir catedrais tão grandes, tão belas, tão ricas, tão bem ornamentadas. Às vezes, por outras religiões, poxa, uma catedral gótica extremamente bem decorada, e às vezes isso é motivo de crítica. Mas tudo que lá se encontra, e o personagem, esse escocês, o Thomas, que é um escultor, junto com o padre Gustave, ele criou verdadeiros livros de pedra. Numa época que praticamente 99% da população era analfabeta. As missas eram rezadas em latim e não havia Bíblia. A Bíblia não estava ao alcance do povo. Então a maneira das pessoas compreenderem todas as passagens bíblicas, numa época que a igreja dominava completamente a Europa, era através das esculturas, das tapeçarias e dos vitrais contidos numa catedral. Então havia uma motivação muito grande para se fazer, para se construir e decorar uma catedral. Sobre a guilda dos pedreiros, elas têm um momento histórico muito importante, porque a partir do século XI, XII, foram criadas as primeiras cidades aqui na Europa. E essas cidades foram criadas ao redor das igrejas. E aqueles antigos trabalhadores, que eram trabalhadores servis nos feudos, eles começam a se tornar trabalhadores livres e com direito ao salário. Isso tem uma influência muito, muito grande, no que seria depois a criação da burguesia, da classe média trabalhadora, que isso com a evolução no século XVII, no século XVIII, lutariam por seus direitos, e na era da razão, explodiriam na Revolução Francesa e em tudo que nós temos hoje em termos de direitos humanos. Então esse também é um dos motivos por que se chama Sementes da Razão. No livro a gente discute-se certos direitos inalienáveis ao ser humano que já estavam sendo lutados, conquistados já no século XII, XIII. E mostra entre os personagens tem um símbolo grande também, que é o labirinto. Existem poucas catedrais na Europa hoje que ainda tem o labirinto, como Chartres. O labirinto da Catedral de Reims, que é o cenário do livro, ele foi destruído 10 anos antes da Revolução Francesa. E o labirinto é um grande mistério até hoje para interpretar. Mas ele representa, ou pelo menos a conotação que foi dada aqui no livro, do destino, do nosso destino. Quanto que nós poderíamos ou não, através ou da nossa fé, ou da nossa razão, interferir no nosso próprio destino. Essa é a trama filosófica, existe uma trama filosófica no livro, e existe toda a descrição do trabalho da construção da catedral. Pesquisava nas madrugadas, quinta-feira era o meu dia de escrever. Eu chegava em casa, tomava um banho, jantava, acordava ali para as 11 horas da noite, daí escrevia até umas 3h30, 4 horas, o Fernando me dava: pai, vai dormir, pai, não sei o que mais. E assim foi. A Valéria me ajudou muito. Quando você escreve algo pela primeira vez, você não sabe se alguém vai ler. Ainda mais achar que aquilo um dia vai ser publicado, editado. Mas
estou muito feliz por enquanto, na minha carreira solo. Tem mais alguns rascunhos lá preparados. Mas foi assim, foi conciliando. Foi talvez a minha carreira como médico não me atrapalhou, mas talvez eu tivesse escrito em menos tempo. Mas tudo tem um significado, tudo tem o seu tempo, né? Gostaria aqui de ser um personagem Thomas. Sim, os escoceses. O Thomas Hardstone. Newcastle. De Newcastle. Daí ele me perguntaram para mim onde eu tinha me inspirado para construir aquele personagem. Então eu vou contar um segredo para vocês. Eu me inspirei em Eclesiastes, no Coelho da Bíblia, né? Que fala sobre razão, fé e destino, né? Que existe sempre um tempo para tudo na vida, um tempo para se plantar, um tempo para semear, para plantar, para colher, né? E que tudo isso tem que ser visto, né? Como tão bem falou o professor Lorenzinho, né? Às vezes de formas iniciáticas, as coisas vão acontecendo na sua vida e tem algo que às vezes atrapalha tudo isso. É o que está lá em Eclesiastes e é a formação do personagem do Thomas, né? Que é a vaidade e a soberba. A vaidade e a soberba, né? E às vezes você ser muito querer as coisas rapidamente, fora do seu tempo, fora do seu aprendizado, pode causar tragédias. Basicamente é isso. Por isso eu fiz o livro, fui conciliando minha profissão com o exercício de escrever.